Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira e recentemente eu escrevi a crítica do filme Us, que é o novo do Jordan Peele. O Jordan Peele, ele se destacou naquele filme Corra, principalmente como roteirista, e aqui ele certamente evolui muito como diretor. A técnica ela é muito mais contundente, por exemplo, o movimento sutil de câmera que se associa muito com o psicológico dos personagens, vai fazer uma série de referências a clássicos do gênero terror, como por exemplo O Iluminado, e alguns filmes do Hitchcock, e ele faz isso de uma maneira muito sutil, de uma maneira elegante, sabe? A utilização, por exemplo, da trilha sonora, que se mescla entre um black, uma coisa mais clássica, mas sempre muito tétrico, é também uma outra decisão muito interessante. Mas uma coisa que eu escrevi bastante no texto é em relação à crítica social escondida no filme. Em Corra, o Jordan Peele ele vai falar sobre a questão racial, ele vai restringir a sua crítica, aqui ele universaliza um pouco mais, falando sobre a ideia de consumo e principalmente em relação à felicidade, né? Desde o começo, a família que é apresentada aqui, ela é rodeada de felicidade ou da ideia quase que padronizada do que seria a felicidade, então o filme se abre num parque de diversões, por exemplo, então é onde julga-se no primeiro momento onde as crianças ficam felizes, né? Mas não só isso, depois mostra o pai comprando um barco e ficando feliz, mas nem ao menos tem um objetivo com ele. Então a ideia de consumo aqui, ela é trabalhada de forma a alienar os personagens que estão sendo trabalhados. E aí vem a ideia que é primordial para mim e é o mais interessante do filme. O medo aqui é causado pela tensão do confronto contra si mesmo. A ideia do duplo se vê envolvido numa complexidade gigantesca, porque fala sobre a ideia que tenho de quem sou. E geralmente a percepção que tenho de mim não necessariamente é uma forma isolada da minha estética, do meu psicológico. Então a percepção que tenho de quem sou passa, sobretudo, pela maneira que imagino que os outros me veem. O inimigo aqui é a sombra, é eles mesmos. A sombra é uma ideia metafórica que todos nós temos, mas basicamente é aquilo que não tomamos. Então foi uma decisão que não tomamos, é um caminho que não percorremos, é um barco que não compramos, é o e se. Se somos pessoas transitando pelo mundo e tomando decisões de maneira quase que imediata, toda a sombra, todo esse inimigo, esse confronto contra o outro eu, se passa pelaquilo que não decidi, por aquilo que não fiz, pelos sorrisos que não dei, sabe? Pelas experiências que não tive. É um acúmulo quase que exacerbado de raiva por aquilo que se concretizou e aquilo que poderia ser concretizado. É uma loucura grande porque quando você trata o inimigo do filme de uma forma tão universalizada, você tem uma responsabilidade grande em mãos. E o Jordan Peele eu acho que consegue sustentar isso de maneira bem elegante. É impossível a pessoa assistir e não se identificar com uma coisinha ou outra em relação à família, em relação ao consumo, com esse medo confuso que o filme desenvolve. Sinto que a maldade nesse filme ela não é muito explícita, sabe? Não existe o bem e o mal. Existe um controle, existe a visão e a percepção de quem é, e aí a maldade não necessariamente se encontra nessa outra versão de quem sou, mas talvez em quem eu me tornei. Não à toa tem a referência bíblica do Jeremias 11:11, o coelho, por exemplo, que ele representa basicamente a questão de laboratório, da ciência, o animal utilizado para se concretizar um feito científico, ainda que ele esteja sendo utilizado forçadamente. A postura alienante que o sistema tem sobre as pessoas e sobre o que seria o ideal do padrão de consumo. Qual é a nossa versão original? O selvagem despido de todo esse sistema de controle social ou aquele que tenta se adaptar constantemente, usar máscaras e etc. Ele tem alguns probleminhas, eu acho que o primeiro ato, por exemplo, é muito melhor do que os outros, mas ele causa essa reflexão. E todo filme que causa reflexões, que faz pensar, o filme vai agradar bastante os amantes de obras que fazem provocações sociais, provocações filosóficas e psicologia também. Se você gosta de psicologia, com certeza você vai ver muitos simbolismos ali que vai enriquecer muito a sua experiência ao assistir esse filme. Então é isso, gente. Curtam o vídeo e não se esqueçam de ler a minha crítica.